Música, início lento e melancólico, com notas de tensão subindo suavemente. A manhã começou como qualquer outra. O cheiro de café, o riso dos meus filhos, Assefichian, som de talheres leves, risada infantil abafada. Então, a sombra deslizou por debaixo da porta. Um envelope grosso, sem selo, sem remetente claro. Meu coração afundou. Cena. Close-up na mão do pai, pegando o envelope do chão da cozinha. Eu conhecia aquele tipo de papel. Conhecia aquele tipo de peso. Minha esposa, Sarah, me olhou da mesa, um sorriso ainda em seus lábios. Ela não sabia. Eu puxei o papel. A primeira linha. As palavras em negrito. Aviso de despejo. Emoção, medo, raiva, uma quietude perigosa. Uma faísca, um calor subindo pelo meu peito. Eu respirei fundo. Uma promessa silenciosa ecoou em mim. Uma promessa feita anos atrás, sob um céu muito diferente. Música. Aumenta a tensão, mas mantém-se discreta. Cena. Pai guarda o aviso no bolso, tenta sorrir para a família no café da manhã. Cephis. Campainha toca, forte e insistente. O som cortou o ar. Afiado. Inoportuno. Miss Eleanor Vance, a gerente de propriedade. Ou, como ela se via, a rainha do bairro. Place. Nossa varanda da frente. Ela estava lá. Um sorriso forçado. Seus olhos vasculhando. Action. Miss Vance. Entrega um segundo. Mais formal. Aviso de despejo. Nas suas mãos, um outro envelope. Exatamente como o meu. Ela fez questão de me entregar na frente de todos. Social pressure. Vizinhos passando, o carteiro, olhares curiosos. O motorista do caminhão de lixo diminuiu a velocidade. Curiosidade em seus olhos. Miss Vance falava alto. Problemas com a manutenção, Sr. Davis. Reclamações anônimas. Mentiras, óbvias, escancaradas. Eu vi o brilho nos olhos dela. A satisfação. Emotional beat. A vergonha não por mim, mas pela imagem que meus filhos pudessem ver. Minhas mãos cerraram em bolsos vazios. Sarah estava na porta, seus olhos arregalados. Ela ouvia cada palavra. Michael, nosso filho, espiou por trás dela. Tease. Eu notei o carro novo dela. O brilho excessivo, um detalhe fora do lugar. Música. Um batimento mais pesado e repetitivo, como um relógio tic-taqueando. Place. Nossa sala de estar. Action. Eu explico a situação para Sarah, enquanto as crianças brincam no quarto ao lado. A casa parecia pequena de repente, sufocante. Sarah andava de um lado para o outro, seus nervos à flor da pele. O que faremos, David? Para onde iremos? Suas perguntas eram lâminas, cada uma perfurando. Social pressure, a quietude da casa, o peso do futuro incerto, a inocência dos filhos, alheios. Eu a segurei, meus braços fortes em torno dela. Não vamos a lugar nenhum, eu disse, minha voz firme. Esta é a nossa casa. Mas o medo nos olhos dela era um espelho. Eu não podia permitir isso, nunca mais. Emotional beat, a necessidade de proteger minha família, a fúria controlada borbulhando. Teasse. Eu tenho um plano. Sarah, eu disse. A verdade era mais complexa. Eu tinha o plano. SFX. Telefone tocando. Um som grave e antigo. Place. O escritório do Sr. Henderson, um advogado aposentado. O cheiro de livros velhos. Poeira e papel. Mr. Henderson era um amigo de longa data. Um mentor. Sua bengala repousava contra a mesa. As mãos enrugadas segurando a cópia do aviso. Action. Mr. Henderson analisa o aviso de despejo. Sua expressão se torna grave. Ele leu cada palavra. Seus óculos escorregavam pelo nariz. Isto é ridículo, David, ele murmurou. Completamente infundado. Social pressure. A secretária do Sr. Henderson, que nos ofereceu café, agora nos observa de longe. Ela parece preocupada. Ele apontou para uma cláusula. Uma manobra legal. Eles estão tentando te espremer, ele disse. Para fora daqui. Emotional beat. A familiar sensação de injustiça. O peso de lutar contra um sistema maior. Tease.
Há algo mais, Mr. Henderson disse. Alguns movimentos incomuns nos registros de propriedades do quarteirão. Nas últimas semanas, uma ruga em sua testa. Silêncio. Place. Meu pequeno escritório em casa. Meia-noite. A luz da lâmpada de leitura era o único brilho. Um mar de documentos. Caixas e caixas. Anos de trabalho. Anos de sigilo. Action. Eu revisto pastas de documentos antigos, mapas e contratos. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de antecipação. Social pressure. O silêncio absoluto da casa. O peso da minha própria responsabilidade. Um mapa, antigo, amarelado. Eu tracei as linhas com o dedo. Cada lote, cada terreno, cada ponto de interrogação. Emotional beat. Uma mistura de exaustão e uma satisfação sombria. O conhecimento é poder. Tease. Eu encontrei a escritura mestra. Uma assinatura familiar no canto. A data. O início de tudo. O nome daquela que um dia foi a verdadeira proprietária. Música. Um pulso rítmico, quase imperceptível, começa a subir. Place. A calçada em frente à nossa casa. Manhã. Brilhante demais. Eles estavam de volta. Miss Vance e um homem. Alto. Terno caro. Com pranchetas, com fitas métricas. Action. Miss Vance e o homem começam a medir e inspecionar nossa propriedade, fazendo anotações. Eles andavam pelo nosso gramado, sem permissão, sem respeito. É social pressure. As crianças indo para a escola, parando para olhar. Vizinhos saindo para o trabalho, observando o espetáculo. Seus olhos encontraram os meus. O homem do terno deu um sorriso frio, desdenhoso. Emotional beat. A raiva, profunda, queimando, mas contida. Eu senti um sorriso minúsculo puxar o canto dos meus lábios. Tease. Eu li o nome no crachá do homem. Aquele logo, aquela empresa. Eu conhecia bem, mais do que eles imaginavam. Música. Cresce, mais confiante, com um toque de mistério e antecipação. Música. Tensão suave, melancólica, com um toque de dissonância que perturba a quietude. O papel, na minha mão, era fino, mas a gravidade que trazia era esmagadora. As letras pretas dançavam. Notice of Eviction. Minha esposa. Seu nome é Sarah. Seu sopro prendeu na garganta. Um som pequeno, quebrado, como um vidro trincando. Nossos filhos, Imani e Jabari, sentados no tapete. Eles eram jovens demais para entender as palavras frias. Mas não a sombra que caía sobre os olhos de sua mãe. Não o silêncio pesado que engolia o ar. Silêncio. Place. Nossa sala de estar. O coração da nossa casa. As paredes cheias de fotos de momentos felizes. Risadas, aniversários, verões. Agora pareciam telas em branco, esperando um novo e terrível rascunho. Action. O aviso pesava em minhas mãos. Não era apenas papel, era um tijolo, uma parede erguida contra nós. Eu li novamente. Violação de contrato, uso indevido da propriedade, desvalorização do imóvel, mentiras descaradas, baseless claims. Era um movimento bruto de poder, um ataque direto à nossa estabilidade. Social pressure. Minha família me observava. Sarah, seu rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Jabari, meu filho, com seu carrinho de bombeiro favorito apertado na mão. Imani, minha filha, o polegar na boca, seus olhos grandes e escuros fixos em mim. As perguntas não ditas deles eram um clamor mais alto do que qualquer grito. Emotional beat. Meu peito se apertou. Um calor que queimava subiu em mim. Não era o fogo do pânico. Era a chama fria e resoluta da raiva. Uma determinação que se solidificava, osso por osso. Eu encontrei o olhar de Sarah. Meu queixo estava firme. Vamos lutar contra isso, eu disse. Minha voz tão constante quanto uma rocha, embora minhas entranhas quisessem tremer, desmoronar. Eles não vão nos quebrar.
Tiaze. Eu deixei meus olhos vagarem pela sala. Cada fotografia, cada arranhão no assoalho, cada livro na estante. Não era apenas uma casa. Era nosso santuário, nosso legado. E eu sabia coisas. Coisas que eles nunca poderiam conceber. Coisas que estavam enterradas muito mais fundo do que suas ambições superficiais. Música. Um tema mais sombrio emerge, mas com uma nota de determinação crescente, quase imperceptível. Um pulsar grave e lento. A manhã seguinte foi uma névoa, uma busca frenética por esperança, por orientação. Cada porta que batíamos parecia mais pesada do que a última. Cada conselho, mais desanimador. Place. O agitado escritório de assistência jurídica da cidade. O ar estava denso, com um cheiro de papel velho e desespero. Action. Sentamos em cadeiras de plástico duro, o assento frio contra a pele. Horas se arrastaram, cada tique do relógio uma chicotada. Rostos ao nosso redor pareciam tão cansados quanto os nossos, tão impregnados de desilusão. Quando finalmente chegou a nossa vez, o advogado era jovem, sincero, mas visivelmente sobrecarregado. Ele coçava a nuca, os ombros curvados. Ele balançou a cabeça lentamente. As leis de despejo, elas favorecem o proprietário, Sr. Johnson, especialmente nesta área, especialmente com esses novos empreendimentos. Seus olhos, embora cheios de simpatia, transmitiam uma sensação de impotência institucional. Social pressure. Outras pessoas na sala de espera estavam absortas em suas próprias dores, mas seus ouvidos estavam abertos. Nossas histórias se misturavam em um coro mudo de injustiça. O som das máquinas de escrever, o burburinho de conversas baixas. Era o sistema. Impessoal, implacável. Emotional beat. O desespero tentou me engolir, tentou me sufocar, mas eu o empurrei para baixo, com força. Eu assenti, fingindo uma compreensão que não sentia. Minha mente já estava correndo, um turbilhão de cálculos, de estratégias. Esta área, ele havia dito. Ele não fazia ideia do porquê. Esta área era diferente. Ele não via as raízes, apenas as folhas murchas. Tease. Ele apontou para um mapa da cidade na parede, rabiscado com zonas de desenvolvimento. Nosso bairro estava destacado em vermelho. Alto valor, ele murmurou, quase para si mesmo. Meus olhos seguiram as linhas traçando os contornos. Meu próprio mapa mental era infinitamente mais detalhado, infinitamente mais abrangente. Apenas ele não estava pregado em uma parede, estava gravado em mim. SFIs, sons abafados da cidade do lado de fora, sirenes distantes, o arrastar de pneus, vozes perdidas no vento. Saímos para a tarde cinzenta. O ar parecia denso, pesado, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar. Cena. A rua em frente ao escritório de advocacia. Prédios altos e frios de vidro e aço se erguem ao lado de estruturas mais antigas, marcadas pelo tempo. Pessoas passam apressadas, seus rostos fixos, absortas em seus próprios mundos, sem notar a dor no nosso. Sarah ligou o braço ao meu. Sua força silenciosa era minha âncora, meu farol em meio à tempestade. Silêncio. Place. Uma pequena e acolhedora cafeteria, a poucas quadras. Nós vínhamos aqui há anos, para os mesmos assentos perto da janela. O cheiro de café torrado e croissants sempre foi um conforto. Hoje, parecia uma ironia. Action. Pedimos 2 cafés pretos. Apenas por um momento de falsa normalidade. Mas a normalidade havia se esvaído de nossas vidas. Uma mulher com cabelos grisalhos, sentada à mesa ao lado, falava em sussurros para seu acompanhante. Mais uma família expulsa, ela murmurou, a voz carregada de resignação. Esses desenvolvedores não param, comprando tudo, empurrando todo mundo para fora. O homem assentiu gravemente, seu olhar distante. Aquela nova empresa,
Eles são implacáveis. Não se importam com ninguém. Só com os lucros. Social pressure. Os baristas, que nos conheciam pelo nome e pelo pedido, nos deram olhares de simpatia e preocupação. O baixo zumbido das conversas, todas parecendo ecoar a mesma melodia de deslocamento. Olhares furtivos de outros clientes, um reconhecimento tácito da luta comum. Emotional beat. Uma onda de calafrio me varreu. Não era apenas sobre a nossa pequena família. Era um ataque sistêmico, um padrão insidioso de deslocamento. Minha mandíbula se apertou, os dentes travados. Eles achavam que podiam apagar uma comunidade, uma história inteira. Eles achavam que eu era apenas mais um tijolo na parede que eles estavam construindo para si mesmos, mais uma vítima. Tiz. A mulher mencionou um nome. Sterling Acquisitions. Meu corpo enrijeceu. Eu conhecia aquele nome. E eu conhecia os nomes por trás daquele nome. A teia deles não era tão invisível quanto eles acreditavam. Minha própria teia era simplesmente mais antiga, mais profunda, mais paciente. Música. Um pulso rítmico, quase imperceptível a princípio, que cresce lentamente em determinação, tornando-se mais presente, um batimento cardíaco firme. Aquela noite, muito depois que todos os outros haviam mergulhado no sono, a casa era apenas sussurros do vento e o tic-tac distante do relógio da sala. Place. Meu pequeno escritório em casa, uma mesa de madeira antiga, arranhada por anos de uso, coberta com pilhas de livros, ledgers empoeirados e documentos amarelados. Action. Eu me ajoelhei e puxei a caixa de metal trancada de debaixo das tábuas do assoalho, o segredo que eu havia guardado por décadas. Dentro não havia ouro, nem dinheiro em espécie. Havia poder, títulos de propriedade, contratos, mapas detalhados do bairro, registros de empresas. Cada papel, uma peça meticulosamente construída de um quebra-cabeça colossal. Cada um fio que me conectava ao próprio tecido, à própria fundação deste bairro. Minhas mãos, embora velhas, eram firmes. Social pressure. Apenas o silêncio da casa adormecida, o peso da responsabilidade sobre meus ombros, os fantasmas de decisões passadas, de sacrifícios silenciosos, todos convergindo para este momento singular. Era uma pressão interna, o fardo de um segredo guardado por tanto tempo. Emotional beat. Meus dedos, agora desprovidos de qualquer tremor, desdobraram um mapa grande e intricado. Meu mapa, marcado com alfinetes, notas manuscritas e datas cruciais. Os nomes de empresas de fachada, corporações fantasmas. Os verdadeiros proprietários, escondidos sob camadas de burocracia. E então, minha própria assinatura, repetida uma e outra vez em documentos cruciais. Uma satisfação silenciosa e poderosa se misturava a um instinto protetor feroz. Não era a vingança que eu buscava, era justiça, para nós, para todos que eles estavam tentando expulsar sem cerimônia. Tease. Um título de propriedade em particular, datado de quase 30 anos atrás, jazia aberto. O selo, a linguagem jurídica específica, era uma chave mestra. O bloco inteiro, lote por lote. Tudo interligado, tudo sob uma única e última propriedade. Invisível, mas inegável. A propriedade que eles nunca se preocuparam em verificar. Não de verdade. Eles só viam a superfície. Eles só viam o que suas mentes pré-concebidas os permitiam ver. Silêncio. Manhã chegou rápido demais. O sol nascente pintou o céu em tons de laranja ardente e azul profundo. Parecia o amanhecer de algo novo, algo inevitável. Olhei para minha família, dormindo profundamente em seus quartos. O subir e descer pacífico de seus peitos. Eles mereciam essa paz. Eles mereciam essa segurança. E eu sabia, com uma clareza cristalina,
Qual seria meu próximo passo? Não seria fácil. Eu sabia disso. Não seria rápido. A paciência era uma virtude que eu havia cultivado, mas seria decisivo, irrevogável. Música, crescendo suavemente, com uma sensação de antecipação e gravidade. Um tom que sugere um plano em movimento, um motor ligando lentamente. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas eu não estava apenas dando um passo. Eu estava acionando uma armadilha. Uma armadilha muito antiga, muito paciente. Eu começaria na fonte, o lugar onde todo o poder de papel deles se originava. SFEs, sons de tráfego que se aproximam, distantes no início, depois mais nítidos. O ronco de um ônibus, talvez o zumbido de um avião passando muito alto. O banco. Esse era o lugar onde o primeiro fio precisava ser puxado. O fio que eles nunca souberam que existia. O fio conectado a tudo. Música. Aumenta em volume e intensidade, com um tom mais misterioso e poderoso, um crescendo dramático que corta abruptamente. Música. Tensão sutil, melancólica, com um fundo de esperança frágil. Fomos ao escritório de assistência jurídica. Um lugar cinzento, cheiro de papel velho e frustração. Cena. Escritório de assistência jurídica lotado. Pessoas sentadas em cadeiras desgastadas, rostos cansados. Meu pai e eu esperamos. Outras famílias esperavam. Seus olhos, iguais aos nossos, cansados, assustados. Ambiente. Sussurros abafados, telefones tocando ocasionalmente, a caneta de um recepcionista arranhando papel. Nossa vez chegou. A advogada. Sua voz era rápida, mecânica. Ela folheava nosso aviso de despejo. Baseless, but difficult, ela disse. They have deep pockets. You don't. SFX. Um suspiro pesado de alguém na fila atrás de nós. Eu senti o nó apertar no estômago. Aquela verdade, crua, desoladora. Emoção. Eu sinto a impotência como um peso físico. Uma raiva fria começa a borbulhar. Mas eu a contenho. Meu pai acenou devagar. Não havia pânico em seu rosto, apenas uma análise, uma quietude estranha. Ele perguntou sobre os contratos, as letras miúdas. A advogada parecia surpresa com sua perspicácia. Você tem experiência com isso, senhor? Ela perguntou. Meu pai apenas sorriu, um sorriso pequeno. Fechado. Tease, o sorriso do meu pai. Um segredo bem guardado. Uma força que ela não conseguia decifrar. Ele tinha um plano. Eu podia ver nos seus olhos. Algo além daquele escritório cinzento. Música. A tensão aumenta levemente. Um tom de mistério adicionado. No dia seguinte, a escola. O burburinho já havia começado. Cena. Pátio da escola durante o recreio. Crianças brincando, mas alguns grupos sussurrando e olhando na nossa direção. Minha filha voltou para casa chorando. Eles disseram que não teremos onde morar. Sua voz era pequena, quebrada. Emoção. Meu coração se partiu. A dor dos meus filhos. Isso eu não suportaria. Uma fúria silenciosa varreu meu corpo. As mães no portão. Seus olhares curiosos. Piedade misturada com julgamento. Social pressure. Outras mães no portão da escola, observando, algumas virando o rosto, outras sussurrando. Meu pai está ao meu lado. Eu senti uma vontade avassaladora de gritar, de proteger, de lutar. Meu pai colocou a mão no meu ombro, firme, calmante. Vamos para casa, querida. Sua voz baixa. Ele observou as mães. Seus olhos percorreram cada rosto. Uma calmaria que eu não entendia. Tease. O olhar penetrante do meu pai nas mães fofoqueiras. Não havia raiva, mas um cálculo, como se ele estivesse registrando tudo. Ele estava vendo algo que eu não via. Eu sentia isso. Música, batida rítmica e determinada, começa a se desenvolver, sutilmente, por baixo. Precisávamos de dinheiro, para os custos legais, para a incerteza. Cena, interior de um banco movimentado. Filas,
telas de computador, uma atmosfera impessoal. Fomos ao banco. Ambiente. Barulho de máquinas de contar dinheiro, conversas de balcão abafadas, o bip de um sistema de segurança. Meu pai pediu um saque, não grande, mas o suficiente para levantar sobrancelhas. O gerente nos atendeu. Um homem jovem, com um terno impecável. Seu sorriso era forçado, seus olhos, inquisidores. Senhor, seu histórico de conta é peculiar, ele disse. Social pressure. Outros clientes na fila atrás de nós. Eles esperam. Eles observam discretamente. Eu senti o calor subir no meu pescoço. A humilhação. A suspeita sem motivo. Emoção. Uma vergonha avassaladora. A injustiça de ser tratado como um criminoso em um lugar onde você deveria ser respeitado. Meu pai permaneceu imperturbável. Seus olhos nunca vacilaram. Peculiar como? Ele perguntou. Sua voz, uma lâmina afiada, polida. O gerente gaguejou. Seus olhos desviaram para a tela. Apenas há um padrão de transações incomum para este tipo de conta. Meu pai assentiu lentamente. Entendo. Talvez você deva verificar as contas de investimento. Ou os fundos de pensão. Tease. O gerente empalideceu. Seus olhos se arregalaram. Ele fez um clique apressado no teclado. Uma conta diferente. Um nome que ele não esperava. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto do gerente. Um choque. Uma apreensão. Música. A batida rítmica se torna mais pronunciada, prenunciando algo grandioso. Naquela noite, tentamos jantar, no nosso pequeno restaurante favorito. Cena. Interior de um restaurante aconchegante, com poucas mesas, pratos simples, ambiente familiar, mas agora tenso. Queríamos um momento de normalidade. Ambiente. Talheres tilintando, conversas baixas, o cheiro de comida caseira. Mas a notícia se espalhava rápido, como um vírus. Um vizinho. Senhora Henderson. Seu rosto, um mapa de rugas azedas. Ela parou ao lado da nossa mesa. Seus olhos perfuraram meu pai. Ouvi dizer que vão perder tudo, não é? Sua voz, um sussurro alto, malicioso. Social pressure. Outros clientes se viraram. O garçom congelou com um prato na mão. Todos ouvindo. Todos julgando. Minha mãe apertou minha mão debaixo da mesa. Eu senti o tremor dela. Emoção. Eu senti a raiva novamente. Um calor queimando no meu peito. A vontade de explodir. Mas eu olhei para meu pai. Ele estava calmo. Meu pai olhou para a senhora Henderson. Um olhar que não continha raiva. Alguns se apressam em julgar, senhora Henderson. Sua voz era suave. Mas nem tudo é o que parece, não é mesmo? Tease. Senhora Henderson engasgou. Um flash de reconhecimento. Ela se lembrava de algo, algo do passado que não esperava ser trazido à tona. Ela se afastou rapidamente. Ela se virou, apavorada, como se meu pai tivesse invocado um fantasma. Meu pai deu um pequeno sorriso. Para si mesmo. Música. A melodia se torna mais complexa, adicionando notas de um tema heróico, mas ainda em tom menor. Em casa, a escuridão da noite. Cena. Sala de estar. Iluminação fraca. A família sentada em silêncio. A tensão é palpável. O silêncio era pesado. O medo de perder tudo. De não ter para onde ir. Minha mãe chorou baixinho. Aquele som. Pura dor. Ambiente. O rangido de uma casa antiga. O vento uivando lá fora. O que vamos fazer, amor? Ela perguntou, sua voz embargada. Emoção. O desespero se infiltrou em mim. Parecia que não havia saída. A vergonha de não poder proteger minha família. Meu pai a abraçou. Seus olhos encontraram os meus. Havia uma promessa ali, uma força. Nós vamos ficar bem, eu prometo, ele disse. Sua voz, um pilar de rocha. Ele se levantou, foi até a velha estante na sala. Aquela que ninguém tocava. Ele tirou um livro empoeirado. Não era um livro, era um álbum, velho, desgastado. Tease. Meu pai abriu o álbum. Dentro não havia fotos, havia papéis.
amarelados pelo tempo, alguns com selos oficiais. Ele os folheou com um ar de quem reencontra velhos amigos. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, uma chama acesa na escuridão. Ele sabia exatamente o que procurar e o que encontraria. Música. A música termina em uma nota de suspense e expectativa, suavemente, mas com uma promessa. Música. Tension silenciosa. Um piano baixo e triste. The air in our home. It had changed. It felt thinner, colder. SFX. Som suave de vento através de uma fresta. Launcher. Each morning, a new weight on my chest. Place. The school playground. Action. I watched my daughter, her usual bright laughter, gone. She played alone, near the old oak tree, the other kids. They huddled in groups, whispering, pointing, not at her, but in her direction. Social pressure. The schoolyard, full of you. Children, full of watchful parents. I heard snippets. Their house. Kicked out? Can you believe it? Their eyes met mine, then quickly looked away. A familiar sting, not new, but sharper now. Emotional beat. My jaw clenched, my hands balled into fists inside my pockets. A fire, low and steady, in my stomach. I wanted to scream, to tell them, but what? What could I say? Just let the rumors spread, like weeds. I took a deep breath. For her, for my girl. I smiled, a fake smile, and waved. She didn't see me. A tease. Then I saw him, Mr. Henderson, the principal, his face, a mask of concern. He moved towards me, slowly, too slowly. He adjusted his tie, a new tie, too bright. He owned several properties in town, small ones. He had dealings with Mr. Caldwell. I remembered that. Silencio. Place. Principal Henderson's office. Action. He offered me coffee. His voice, smooth, too smooth. A difficult time, he said. He spoke of community harmony, of unfortunate circumstances. He suggested, quietly, that maybe a new school, a fresh start, for my daughter, could be beneficial. His words felt like a snake, twisting, tightening around my throat. Social pressure. Just us, alone in his office. But the portraits on the wall, the trophies, the framed diplomas, they watched, they judged. He tapped his pen, a soft rhythmic tap, a drumbeat of dismissal. Emotional beat. My spine straightened, my eyes fixed on his, my voice even. My daughter is happy here. This is her home. My heart hammered, a wild bird, trapped, but I wouldn't show it. Not to him, not ever. I thought of my husband, his quiet strength. He would know what to do. He always did. A tease. I noticed a framed photo on his desk, not of his family, but of Mr. Caldwell, shaking hands, smiling, a plaque beneath it. Community Visionaries. The date? 10 years ago, before Caldwell owned this entire block, or so we thought. Musica. Tom mais sombrio de misterio. Place. The local deli. Mama Lina's kitchen. Action. The aroma of frying onions, of garlic, usually comforting. Today, it felt heavy. I ordered a sandwich. Mama Lena, her eyes full of pity. She placed the plate down, gently, no smile. Heard about your troubles, honey? Her voice, a rough whisper. Other customers. They stopped talking. Their forks paused mid-air. Social pressure. The entire deli, packed, every head turned, every ear strained. I felt raw, exposed, like an open wound. The whispers started again, louder now. Such a shame. That man Caldwell always knew he was trouble, but not for them, only for us. Emotional beat. The sandwich tasted like ash. I wanted to run, to hide, but I met their gazes, one by one, a quiet defiance. I wouldn't cower. Not here, not now, not in front of Mama Lena. She had seen too much, too many fights, too many people break. I would not be one of them.
A tease. Mama Lena leaned in, her hand light on my arm. He tried to buy me out last year for nothing. She shook her head. Same story, different people, always. That man, he has a way. Her eyes met mine, a shared history of struggle, a silent knowing. But some things, she added, some things are not for sale. Ambiente, ruído suave de talheres e conversas abafadas voltando lentamente. Place, the old community center, meeting room. Action. My husband, he sat across from a local community organizer, Mr. Davies, an old friend of the family. The room, dingy, fluorescent lights flickering. Mr. Davies reviewed the eviction notice, his brow furrowed. He pointed to a clause, in tiny print, about redevelopment. Social pressure. Just the three of us. But the weight of the community, of all the families, it hung heavy in the silence. Mr. Davies sighed. It's airtight, on paper. He tapped the document. He's covered every angle. Emotional beat. I watched my husband, his face, immobile, calm, too calm, a deep reservoir of something I couldn't quite name, but it was there, underneath. He didn't look defeated, not at all. He just listened, absorbed every word, every legal jargon. He was storing it. I knew that look. It was the look of a man, building a strategy, piece by piece. A tease. Unless, Mr. Davis said, rubbing his chin, unless there's some prior agreement, some historical claim, something that predates Caldwell's acquisition. But that's a long shot. My husband, he just smiled, a slow, faint smile, and said nothing. He simply asked, "Do you have access to the old property records from before 98? SFX. A caneta riscando papel, o som abafado de documentos sendo manuseados. Place. Our living room. Late evening. Action. The kids were asleep. My husband. He was at the old oak desk, our desk, piles of papers, maps, deeds, tax documents, spread out like a battlefield. He wore his reading glasses. A faint lamp illuminated his focused face. He murmured numbers, dates, names, to himself. Social pressure. Only us, the house silent, but the walls, they felt like they were listening. The weight of our future, our children's future, it pressed down on every floorboard, every rafter. Emotional beat. I watched him from the doorway. My heart ached for him, for us. All these years, he had carried so much, so quietly. I wanted to reach out, to comfort him, but I knew this was his space, his process. This was where he fought, not with anger, not with shouts, but with meticulous, tireless work. A tease. He found something, a small faded blueprint, tucked under a stack of old photos. He traced a finger along its lines. His eyes narrowed. A faint flicker of recognition, or something more. He held it up, towards the light. A faint, almost invisible watermark. And a name. Not Caldwell's. Not yet. He placed it carefully, on top of the stack. A silent sentinel, waiting for its moment. Música. Som que sugere uma pequena vitória. Uma peça do quebra-cabeça se encaixando, mas ainda com suspense. The blueprint. It sat there. A promise. Unspoken. A key. Perhaps. To unlock the truth. The long night stretched ahead, and with it, a quiet resolve. Música. Melodia suave e melancólica, com tom de preocupação crescente. Ambiente. Sussurros abafados de crianças e pais. Cena. A porta entreaberta de uma sala de aula, de onde se ouve um tom de voz condescendente. Naquele dia, a humilhação bateu de um jeito diferente. Não era apenas sobre a casa, era sobre o reflexo em nossos filhos. CFX. Batida de porta suave. Plax. A escola primária. Action.
A professora da minha filha, a Sra. Jenkins, nos chamou para uma conferência de progresso. Mas o ar na sala não era de progresso, era de julgamento. Ela falava sobre a adaptação de Maya, sobre um certo isolamento que ela observava. Seus olhos, porém, diziam outra coisa. Ela falava de Maya como se a instabilidade do nosso lar fosse uma mancha no currículo da criança. Como se nossa luta, a história que se espalhava pela cidade, fosse um defeito genético, uma herança de fracasso. Ela mencionou, com um suspiro quase inaudível, certas situações familiares complicadas que afetam o ambiente de aprendizado. Ela não precisou dizer mais nada. Social pressure. Outros pais aguardavam no corredor, suas vozes baixas, seus olhares furtivos. A coordenadora pedagógica pairava à porta, um sorriso plástico no rosto. Minha filha, Maya, estava sentada ao lado, os olhos fixos na mesa, sem entender as palavras, mas sentindo o peso daquelas entrelinhas. O escrutínio deles era palpável, como um raio-x que atravessava nossas pretensões de normalidade. Emotional Bet. Senti um calor de vergonha subir pelo meu pescoço, mas logo foi substituído por uma fúria fria. Como podiam eles ousar julgar minha filha por algo que nem ela entendia? Por uma farsa orquestrada? Olhei para Maya, tão pequena, tão inocente. Eu queria gritar, queria defender, mas me contive. Pelo bem dela, mantive a compostura. Uma decisão silenciosa formou-se em mim. Eles não iriam quebrar a dignidade da minha família. Não iriam tocar nos meus filhos. Não assim. At ease. Mais tarde, contei a Michael sobre a reunião. Ele ouviu cada palavra, seu rosto uma máscara calma. Quando terminei, ele apenas assentiu. Anote o nome da professora, o dia e a hora, ele disse. Tudo é importante, cada detalhe. Seu tom era de quem estava acumulando provas, não apenas compartilhando uma frustração. Silêncio. Cena. Um letreiro luminoso de banco, piscando em frente a uma rua movimentada. Música. Tema de suspense leve, com batidas rítmicas de relógio. Place. O banco local. Action. Precisávamos de um pequeno empréstimo para manter algumas despesas em dia, algo simples, uma ponte financeira, até as coisas se acalmassem. Entramos no escritório do gerente de empréstimos, o Sr. Harrison, um homem que nos conhecia há anos. A conversa começou com cordialidade, mas rapidamente azedou. Ele digitava no computador, seus olhos arregalados, a testa franzida. Sinto muito, ele disse, sem nos olhar nos olhos. Ah, certas inconsistências em seu perfil de crédito, uma súbita reclassificação. Parece que há um risco associado à sua situação de moradia. Ele gaguejou, evitando a palavra despejo. Mas a implicação era clara. Nosso problema com a casa já estava nos arquivos, nos impedindo de acessar até mesmo o mais básico dos suportes. Social pressure. A parede de vidro do escritório nos deixava expostos ao olhar curioso dos funcionários e clientes do banco. Sentia seus olhares sobre nós, sussurros abafados. Como se fôssemos uma atração secundária, o casal em apuros que todos conheciam, mas ninguém ousava ajudar. O silêncio da sala, que parecia engolir nossos argumentos, era mais alto que qualquer grito. Emotional beat. Senti o estômago revirar. Não era apenas a negação do empréstimo, era o golpe na nossa credibilidade, a mancha em nossa reputação financeira. Era a porta se fechando, uma, por causa de uma mentira. A impotência era sufocante. Michael apertou minha mão, um sinal para que eu mantivesse a calma. Eu sabia que ele sentia a mesma coisa, talvez até mais intensamente. Minha raiva borbulhava, mas não podia explodir ali. Eu respirei fundo. Eles estavam nos encurralando. Mas um pensamento persistia. Encurralar um leão nunca acaba bem para o caçador.
Atis! O Sr. Harrison evitou nossos olhos ao nos entregar o papel da negação. Sua mão tremeu um pouco. Enquanto ele nos acompanhava até a saída, ele sussurrou rapidamente, quase inaudível. Não é pessoal. Veio de cima. Um comando. Ele parou, notando um colega nos observando, e seu rosto ficou pálido. Era mais do que apenas um risco. Havia uma mão oculta puxando as cordas. Música. Um som abafado de confusão e murmúrios, seguido por uma batida grave e solitária. Cena. Um carrinho de compras vazio, rolando lentamente por um corredor de supermercado. Plus. O supermercado. Action. Andávamos pelos corredores do supermercado, tentando manter a rotina, o que era quase impossível. Vimos a Sra. Henderson, nossa vizinha por mais de 10 anos, no corredor dos laticínios. Nossas filhas brincavam juntas. Nosso costume era parar e conversar. Mas quando ela nos viu, seus olhos se arregalaram. Ela virou o carrinho abruptamente, derramando um pote de iogurte, e murmurou um "desculpe", apressado para ninguém em particular. Ela fugiu para o próximo corredor, quase correndo. Era um abandono silencioso, mas ensurdecedor. O ostracismo se tornava real, palpável. Social pressure. As pessoas no corredor do supermercado não eram estranhas. Eram rostos familiares da comunidade, outros pais, outros vizinhos. Sentia seus olhares, a maneira como desviavam os olhos quando nos aproximávamos, os sussurros que paravam abruptamente quando passávamos. A senhora Henderson não era a primeira a nos evitar, mas sua fuga foi a mais explícita, a mais dolorosa. Sentia o peso da história que a imobiliária estava espalhando. Éramos os párias agora. Emotional beat. Uma pontada de dor atravessou meu peito. A Sra. Henderson sempre foi tão gentil. Isso não era sobre ela, era sobre o medo que estava sendo instilado na comunidade. Medo de se associar a problemas, de ser o próximo alvo. Sentia a solidão apertar, mas também uma nova camada de determinação. Se eles queriam nos isolar, que fizessem. Nós não estávamos sozinhos. Nós tínhamos um ao outro. E a verdade. Atiase. Michael, notando meu abatimento, parou no corredor de carnes. Ignorando nosso aperto financeiro, ele pegou um bife wagyu, um corte caríssimo que só comprávamos em ocasiões muito especiais. Ele colocou-o no carrinho, um ato de desafio silencioso, quase um aceno para o universo. Seus olhos encontraram os meus, e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Eles não sabem de nada, ele sussurrou, referindo-se não apenas aos vizinhos, mas a todos que nos julgavam. SFX, teclado de computador, cliques de mouse, o som abafado de uma conversa telefônica. Ambiente, um ar pesado de concentração. Place, nosso pequeno escritório em casa. Action. Encontrei Michael, mergulhado em papéis, seu laptop aberto. Ele estava ao telefone, falando em um tom baixo, intenso, cheio de jargões que eu mal compreendia. Sim, os títulos de propriedade, o registro de terras, as datas de transferência, ele dizia. Eles vão precisar de toda a documentação, a certidão de hipoteca original. Ele rabiscava sem parar em um caderno, números e nomes estranhos preenchendo as páginas. Ele não estava lutando contra o despejo. Ele estava construindo um caso, peça por peça, para algo muito maior. Social pressure. Nenhuma. Apenas eu, observando da porta, uma testemunha silenciosa de sua febre de trabalho. Era uma bolha de intensidade, onde as ameaças externas pareciam não chegar, ou eram processadas de uma forma que eu não entendia. A tensão entre o que ele sabia e o que eu não sabia era quase física na sala. Emotional beat. Meu coração acelerou. Havia uma parte de mim que queria exigir respostas, gritar, para que ele me contasse tudo, para me poupar da agonia da ignorância. Mas a outra parte, a que o conhecia melhor, sabia que ele estava fazendo o que precisava ser feito.
à sua maneira meticulosa. A esperança florescia, pequena mas persistente, no meio do meu medo. Ele não estava apenas resistindo, ele estava se preparando para atacar. A lealdade venceu a impaciência. Eu confiava nele. Atíase. Ele sentiu minha presença, levantou os olhos, mas não interrompeu a ligação. Com um pequeno aceno de cabeça, um sorriso nos olhos, ele apontou para um dos documentos abertos na tela do computador. Um gráfico complexo de propriedade. Meu olhar fixou-se em uma linha destacada, uma data antiga, muito antes de nascermos, e uma palavra em negrito: allotment. Ele piscou, depois voltou para a ligação, mas seus lábios se moveram silenciosamente, formando as palavras: quase lá. Música, um tema emocional, introspectivo, com cordas e piano. Cena, o sol se pondo, pintando o céu de laranja e roxo sobre as árvores do parque. Place, um banco silencioso no parque. Action. Sentamos em um banco de parque, o sol se pondo nos nossos rostos. Eu não aguentava mais. A escola, o banco, os olhares, o isolamento. O peso de tudo me sufocava. Michael, comecei, minha voz embargada. Eu não sei quanto tempo mais consigo aguentar isso. As crianças estão sentindo. Eu estou exausta. Por favor, me diga. Me diga o que está acontecendo de verdade. Qual é o seu plano? As lágrimas escorriam. As primeiras que eu permitia desde o início de tudo. Eu precisava de um alívio, uma verdade, por menor que fosse. Social pressure. Apenas alguns casais distantes, alguns corredores solitários. Ninguém prestava atenção. Era a nossa bolha de dor e esperança, no meio da calma do entardecer. A pressão era interna. Entre nós dois, a necessidade de transparência contra o seu sigilo protetor. Emotional beat. A vulnerabilidade era total. Eu estava nua em minhas emoções, desesperada por um vislumbre de luz. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão, seus dedos entrelaçados nos meus. Sua força era uma âncora. Quando terminei, ele virou-se para mim, seus olhos negros profundos e cheios de uma resolução que eu só via em momentos de grande crise. Ele não chorou comigo, mas sua empatia era palpável. Eu senti que, finalmente, ele estava prestes a me dar o que eu precisava. Atise. Ele apertou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e, pela primeira vez, sua voz foi um bálsamo, carregada de uma certeza inabalável. O bloco, amor, ele disse, as palavras ditas com uma calma que contrastava com a tempestade que havíamos enfrentado. Este bloco inteiro, as casas, as lojas, tudo, pertence a nós, sempre pertenceu. Ele não explicou como, não deu detalhes, mas a afirmação era clara, uma verdade antiga, um segredo de família. E eu sabia naquele momento que a batalha não era para manter o que tínhamos, mas para reafirmar o que já era nosso. A revelação completa, eu sabia, viria em seu próprio tempo, mas por enquanto, aquela pequena frase era o suficiente para reacender a chama da esperança, para me dar forças para mais um dia. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. E agora, eu tinha uma peça fundamental do quebra-cabeça. Música, tensão suave, com notas de melancolia e um subgrave persistente. Ambiente, sussurros abafados e o virar de páginas em uma biblioteca. Nossos dias viraram papel, documentos, letras miúdas em leis que pareciam escritas para nos confundir. Cena. A família sentada em uma mesa de biblioteca, livros abertos, expressões preocupadas. O pai está focado em um monitor antigo. Eu os vi, minha esposa, os meninos, os olhos deles, perdidos entre termos jurídicos e datas de validade. Cada linha era um golpe, cada parágrafo, um muro. A ameaça de rua pairava como um fantasma. Não havia para onde correr, aparentemente. SFIs, teclado de computador antigo, cliques hesitantes.
A bibliotecária passava. Seu olhar, curioso, talvez pena, talvez julgamento, não sei, senti os outros. Sussurros baixos, mesas próximas. Todo mundo sabia ou sentia que algo estava errado com a família negra no canto. Aquela sensação de ser visto, mas não realmente compreendido. A vergonha não era nossa, mas era o que eu sentia que esperavam de nós. Eu respirei fundo, empurrei para baixo. A fúria silenciosa. Não podia permitir. Não podia me dar ao luxo. Não ali. Não agora. Minha família precisava de uma rocha, não de uma fogueira. Eu olhava para a tela. Um nome. Um antigo proprietário. Uma data distante. Algo começou a se encaixar. Pequenos elos em uma corrente muito antiga. Eles pensavam que era um jogo novo. Mas eu conhecia as regras do tabuleiro. Antes mesmo de nascerem, essas regras já estavam lá. Música. Um crescendo sutil de esperança, logo abafado pela realidade. Ambiente. Ruído suave de talheres e conversas em um restaurante popular. O cheiro de comida quente, mas o gosto era amargo. Jantar na lanchonete da esquina. Uma tentativa de normalidade. Era uma farsa. Meus filhos mal tocavam a comida. Sara, minha esposa. Seus olhos marejados demais para disfarçar. Cena. A família em uma mesa de lanchonete. Os filhos brincam distraidamente com a comida. A mãe tenta sorrir, mas falha. O pai observa em silêncio. Pai, a gente vai ter que ir para outro lugar? A voz de David, tão pequena, tão inocente. Ele me atingiu bem no peito. Meu coração, uma rocha no fundo do oceano. Eu não podia dizer a ele, não ainda. Não queria alimentar falsas esperanças, ou medos reais. O garçom veio. Educado demais. Queria a mesa livre, eu sabia. A pressão sutil. Eles veem famílias lutando. Não querem a angústia sujando o ambiente. Eu peguei a mão de Sara, a pele fria. Vamos dar um jeito, eu disse. Uma promessa vazia para eles. Mas para mim era um juramento. Eu fechei os olhos por um instante. Não havia outra opção. O plano. Eu precisava do plano. E ele estava começando a tomar forma, uma peça de quebra-cabeça. Não era sobre eles nos expulsarem. Era sobre eles terem esquecido quem realmente tinha as chaves. Eu sabia onde procurar. Uma velha amizade. Alguém que lidava com coisas antigas, papéis empoeirados, histórias de antes. Silêncio. Ambiente. O zumbido de um escritório de advocacia, telefones tocando em segundo plano. O cheiro de couro e café, um labirinto de corredores, escritórios de advocacia no centro. Eu não estava lá para ser ajudado, não diretamente. Eu estava lá para ver como eles lutavam, como eles se moviam, observar, aprender. Meu terno bom, um disfarce, um entre tantos. Cena. O pai em uma sala de espera de um escritório de advocacia, disfarçando interesse enquanto folheia uma revista, mas, na verdade, ouvindo as conversas ao redor. Eu sentei na sala de espera. Longas horas. Ouvi fragmentos de conversas, acordos de compra, disputas de limites, vi a arrogância nos advogados jovens, a impaciência nos clientes ricos. Senti o peso do sistema. Como ele esmagava os pequenos, como ele favorecia os grandes. Eles eram máquinas, sem alma. Eu senti a raiva subir, queimando, mas eu a engoli. Respirei fundo. Meus próprios advogados. Eles não tinham ideia. Ninguém tinha ideia. A secretária, ela me olhou de vez em quando. Um homem negro sozinho, em um lugar como aquele. Ela me deu um sorriso forçado. Talvez curiosa. Eu fiz uma pergunta casual sobre registros antigos de propriedades na região. Ela hesitou. Senhor, esses podem ser difíceis de encontrar. Eu apenas sorri. Ela não sabia, não fazia ideia do que eu realmente procurava. Ou por quê. Música. Uma melodia lenta e pensativa, com um toque de mistério. Ambiente. O silêncio profundo de uma casa à noite.
apenas o sussurro do vento lá fora. A casa estava escura, o resto da família, dormindo. O silêncio era meu único companheiro, meu laboratório, minha fortaleza. Sobre a mesa da cozinha, documentos, mapas, dezenas de papéis amarelados. Cena: o pai sozinho na cozinha escura, apenas a luz do abajur, iluminando a pilha de documentos antigos. Ele puxa uma caixa de metal enferrujada debaixo da pia. Eu puxei a caixa de metal de debaixo da pia. Estava lá há anos. Ninguém mais a tocava, ou se lembrava dela. Era a caixa de meu avô. Guardava seus segredos. E talvez os nossos. Meus dedos tremeram um pouco. Não de medo, mas de uma expectativa pesada. O peso do tempo, o peso da história. Cada rasura, cada mancha, contava uma parte da verdade. Eu vi o contrato, o selo, a caligrafia e os nomes. Nomes que eu conhecia e nomes que eu não conhecia. Uma rede complexa, de posses, de trocas, de promessas e mentiras. Senti uma paz estranha, uma certeza gélida. Eles construíram um castelo de cartas, mas a base, a fundação, sempre foi nossa. Eu sorri, um sorriso fino, perigoso. O jogo estava prestes a mudar. Não seria mais sobre eles nos empurrando, seria sobre eles caindo. SFIs. O ranger de uma porta de arquivo antiga, o cheiro de papel envelhecido. Ambiente: o burburinho abafado de um cartório, carimbos e vozes distantes. O cartório, um lugar onde o tempo se arrastava, e a história era escrita em tinta. Eu estava lá novamente, sem a família. Era algo que eu precisava fazer sozinho, pelo menos por enquanto. Eu pedi os registros, específicos, antigos. Cena: o pai em um balcão de atendimento de um cartório. Uma funcionária idosa olha para ele com certa desconfiança e depois surpresa. A atendente, uma senhora com óculos no nariz, me olhou por cima deles. Esses são antigos, senhor. Vão levar tempo. Seu tom era de cansaço, de quem já viu de tudo. Eu apenas assenti. Eu tenho tempo, eu disse. Uma frase simples, mas em meus lábios era uma declaração de guerra. Ela trouxe os livros. Grandes, pesados, cheirando a poeira e tempo. Ela bufou. Quase ninguém pede por esses. Registros de propriedade. Alguns são de antes da guerra. Ela balançou a cabeça. Especulava, claro, sobre por que um homem negro queria documentos tão velhos. O que ele esperava encontrar? Ela não sabia que eu não esperava. Eu já sabia. Eu apenas precisava da prova, do carimbo oficial, do papel que o mundo respeita. Ela finalmente encontrou o que eu pedia. Um documento específico, datado de décadas atrás. Seus olhos se arregalaram. Uma leve surpresa em seu rosto. Isso é incomum. Um alcance e tanto. Eu apenas dei de ombros. Algumas famílias têm histórias longas, eu respondi. A verdade. Uma que eles estavam prestes a redescobrir. Música. Notas finais de determinação silenciosa, com um prenúncio de algo grandioso se aproximando. Ambiente. Música de tensão suave. My heart hammered a slow rhythm, a drum against my ribs. It was the first day, the formal hearing, not a full trial, not yet, a preliminary motion. They wanted us out, quick, clean. They wanted no mess, no time for defense. Cena: corredor de tribunal vazio, luz pálida entra por uma janela alta. We sat in the waiting area, hard plastic chairs. The air was stale. The silence was thick. My mother held her worn Bible. My sister squeezed my hand. My father, he just looked ahead. His eyes, deep pools, unreadable. But I knew him, knew the steel beneath the calm. SFX, toques de téléphone abafados, voces distantes. A clerk called our name. The Davies family. We rose. Each step felt heavy, like walking through water. The hall was narrow. The door, oak, heavy. It led into a small room. Not a courtroom, more an office. A mediator, their lawyer,
our pro bono advocate. Ambiente. Sala de reuniões fria, susurros contidos. Mr. Sterling, their lawyer, smiled. A tight, predatory smile. Mr. Davies, he began, his voice oily. Such a shame. He talked about paperwork, missed payments, clause violations. All lies. We knew it. He knew we knew it. But it was their word. Against ours? In their world. Sina. Close up nas mãos do pai. Firmes na mesa. My father listened. He didn't interrupt. His gaze was steady, fixed on Sterling. He let the accusations hang, let them swirl in the air. The mediator looked uncomfortable. He shuffled his papers. The injustice was a physical weight. Crushing. Musica. Crescendo de tensión discreta. Sterling finished his spiel. A smug look. So, Mr. Davies, he said, are you prepared to vacate? My father took a breath. A long, slow one. We are prepared, he said. His voice was low, clear. To address every single one of your claims. Silencio. Sterling chuckled, a short dismissive sound. And with what funds, Mr. Davies? With what evidence? He leaned back, confident, victorious. He thought he had us. He thought he had already won. But my father, he just looked at Sterling. A flicker, something in his eyes. Tease. Breve vislumbre de documento amassado na pasta do pai. We left that room. Nothing resolved, nothing settled, but something had shifted. I felt it. The air outside tasted different, sharper. My father didn't speak. He just walked, purposeful strides. He was planning. I knew. I could almost hear the gears turning. Música. Ritmo mais determinado, mas ainda com suspense. Later that week I saw them, the owners, Mr. Harrison and Mr. Thorne, at the local steakhouse, tables draped in white linen, expensive wine. They were laughing, loudly, obnoxiously, celebrating their impending triumph, our impending downfall. Cena, os proprietários erguendo taças de vinho sem perceber que estão sendo observados. They toasted each other, their faces flushed with self-importance. To the Davies property, one slurred. A clean sweep. The word stung. A fresh wound. They talked about plans, renovations, high-end apartments. They spoke of our home as if it were already theirs. SFX, risos altos, y o tilintar de copos de vino. I watched them from a corner booth, unseen. My anger simmered, a low, dangerous heat. How dare they? How dare they revel in our pain? The waitress served them, oblivious, or pretending to be. This was their world, where the powerful took from the weak. Emotional beat, minha raiva silenciosa, nó no estômago. I wanted to shout, to expose their cruelty. But my father's lessons echoed. Dignity, son, always dignity. He had taught me patience, strategy. This wasn't over, not by a long shot. Their celebration was premature, a fragile castle built on sand. Tease, pensamento de que eles não sabiam a verdadeira história do pai. Montagem, cenas rápidas e fragmentadas. Cena, pai em escritório bancário, com pilhas de documentos. Cena, mãe conversando discretamente com vizinhos. Cena, eu observando o bairro, percebendo detalhes. My father spent hours at the bank, meetings behind closed doors. He carried briefcases filled with documents. He spoke in hushed tones to stern-faced men in suits. He was moving pieces. On a chessboard I couldn't see, but I knew the game was changing. Música, sons de misterio e planejamento. He even met with Mrs. Henderson, our elderly neighbor. She was frail, her own eviction notice delivered weeks ago. She cried, her voice shaking with fear. My father held her hand, his voice a steadying force. Don't worry, Martha, he said. Things are about to change. Cena, close-up na mão do pai segurando a mão enrugada de Mrs. Henderson. Her eyes,
full of tears, looked at him. Hope flickered. "Are you sure, James?" she whispered. "Are you truly sure?" He smiled. A rare, genuine smile. "Absolutely sure," he affirmed. "Just hold on a little longer." He spoke of hope, of a future for all of us. SFX. O Zomde suspiro de alivio. This was not just about our family, not just our home. It was about the entire block, our community. The developers had targeted everyone, the vulnerable, the voiceless. My father was not just fighting for us. He was fighting for them all. He was their quiet champion. Tease. A révélation de que Mrs. Henderson's eviction notice was one of many, strengthening the father's case. Then came the summons to the property management office, the final meeting, their last ultimatum. They sent it with a flourish, a formal decree. "To discuss your immediate departure," the letter stated. It was meant to intimidate, to crush our spirit. Ambiente, silencio carregado, or tic-tac de un reloj. We walked into that office, my family, together. Mr. Harrison and Mr. Thorne were there, and Mr. Sterling. They sat behind a massive desk, like judges on a high bench, their faces grim, except for the faint smirks. The air crackled with their disdain. Sina, a família, Davis de pé, em contraste com os três homens sentados. "Mr. Davies," Harrison began, his voice cold. "This has gone on long enough. Your resistance is futile." He laid out papers, eviction notices, legal documents. "Sign these," he commanded. "Vacate by end of week." It was an order, not a request. SFX, batida forte de uma caneta na mesa. My mother gasped. My sister teared up. I felt a surge of protectiveness, a burning rage. How could they do this, so brazenly, so cruelly? My father, however, remained still, immovable. He simply reached into his jacket. Tease. A mão do pai sai do casaco segurando envelope pesado. He pulled out an envelope, thick, official. He placed it on the desk. Slowly, deliberately. It wasn't an answer to their papers, not a defense. It was something else entirely, something unexpected. Their eyes, still smug, glanced at the envelope, curious. Música, som de tambores distante, pronunciando algo grande. "Before we sign anything," my father said, his voice firm, "I believe there's something you need to see." He pushed the envelope forward. "Just a fraction," Harrison scoffed. "More delaying tactics, Mr. Davies?" Thorne snickered. Sterling rolled his eyes. Sina, close up no envelope, no centro da mesa, com as mãos dos três homens e do pai ao redor. But my father's gaze, it held them. It was no longer just calm. It was something more. A quiet authority, an unshakable power. The kind of power that comes from knowing the truth and holding the winning hand. Música. Tensão crescente, percussão suave, mas insistente. Ambiente. Cochichos, murmúrios da multidão impaciente no salão lotado. Ele estava lá. Mr. Henderson, no pódio, diante do painel do conselho. Um sorriso fino, calculista. Cena. Mr. Henderson, de terno caro, gesticula com papéis. Nossos olhos presos nele. Seus advogados ao lado pareciam falcões. Apontavam para a nossa família, para mim, para minha mãe e avó. SFX, papéis sendo arrastados na mesa. Meu estômago se contorcia. O mesmo velho pânico. O medo de ser expulso. Desabrigado. Emocional beat. A vergonha me atingiu como um soco. A sensação familiar de ser um alvo. Mas o aperto de meu pai em meu ombro era firme, inabalável. Tiase. Ele tinha uma pasta. Não a de sempre. Uma diferente. Fina e pesada. Música. Um batimento cardíaco lento e profundo. Henderson começou a falar. Sua voz, um zumbido arrogante. Sobre falhas no aluguel.
Desvalorização da propriedade. Mentiras cuidadosamente construídas. Ambiente. Alguns acenos de cabeça no público. Pessoas que já acreditaram nele. Ele encerrou com um floreio dramático. Os papéis de despejo em sua mão. Ele os olhou, então olhou para nós. Um olhar de triunfo cruel. Cena. O rosto de Henderson, a boca distorcida por um sorriso maldoso. A câmera foca em seus olhos vazios. Era isso. O golpe final. A humilhação pública. Emocional beat. Senti uma raiva fria subir pela espinha. Não podíamos deixar isso acontecer. Não de novo. Meu pai se levantou. Lentamente. Calmo. Como um rio em um dia sem vento. Tease. Sua calma não era passividade. Era a calma do vulcão antes da erupção. Silêncio. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos nele. Henderson parou de sorrir. Um tremor de dúvida. Cena. Meu pai, alto e digno, em contraste com o pequeno Henderson. Meu pai caminhou até o pódio. Sem pressa. Seu olhar fixo em Henderson. Não havia ódio. Apenas uma resolução implacável. SFEs. Os passos firmes de meu pai, ressoando no salão. Ele estendeu a mão para o painel. Um gesto simples. Com licença, senhor. Emocional beat. Meu coração batia forte. Era a hora. Eu sabia. Depois de todo esse tempo. Ele não falou alto. Sua voz era profunda. Clara. Há um pequeno detalhe que o Sr. Henderson esqueceu de mencionar. Tias. O painel se inclinou. Henderson recuou um passo. O ar ficou pesado de expectativa. Música. Um crescendo sutil, quase inaudível. Ele abriu a pasta. Não eram papéis comuns. Eram documentos antigos, amarelados. Cena. As mãos de meu pai, segurando os documentos com cuidado. O pergaminho gasto. Ele colocou um mapa grande sobre a mesa. Um mapa do bairro. Cada propriedade colorida de vermelho. Ambiente. Cochichos confusos. O que é isso? Estas, senhores, meu pai começou, são as escrituras de cada propriedade neste bloco. Emocional beat. Senti um arrepio. Não apenas a nossa casa. O bloco inteiro? Ele apontou para o mapa. Para cada propriedade que Henderson gerenciava. E todas elas, ele disse, sua voz um pouco mais alta agora, são minhas. SFX. Um único copo de água cai no chão, quebrando o silêncio atordoado. Cena. O rosto de Henderson, pálido, chocado. A câmera foca em sua boca aberta, incapaz de formar palavras. A sala explodiu. Gritos, sussurros, pessoas se levantando. Ambiente, tumulto, indignação e choque se misturam. Henderson cambaleou para trás. Mentira! Ele conseguiu dizer. Sua voz um guincho patético. Emocional beat. O medo se transformou em pura alegria. A verdade. Finalmente, a verdade. Mas meu pai tinha mais. Ele empilhou as escrituras. Uma após a outra. Cada uma com seu nome. Com sua assinatura. Com a data de compra. Tease. A compra foi feita anos atrás. Sistemática. Planejada. Música. O ritmo acelera. Cordas tensas. O Sr. Henderson, meu pai continuou, olhando para o homem encolhido, tem recolhido aluguéis ilegalmente por anos, emitindo avisos de despejo sem autoridade, usurpando propriedades que não são dele. Cena. Os olhos de meu pai, frios e cheios de justiça, a dignidade restaurada. O painel de conselheiros estava em choque. Seus rostos, brancos. Um deles pegou um documento. Leu. Seus olhos se arregalaram. Ambiente. Repórteres avançaram. Flashes de câmeras. A história estava explodindo. Henderson tentou fugir. Mas as portas foram bloqueadas. Membros da comunidade o cercaram. Seus olhos, cheios de desprezo. SFX. O empurrão de uma cadeira. Gritos de fraude! Ladrão! Emocional beat. A vergonha que Henderson sentia agora era pública. Múltipla. Merecida. Montagem. Imagens rápidas. Henderson sendo levado por oficiais. Os vizinhos abraçando meu pai. Minha mãe chorando lágrimas de alívio. Meu pai sorrindo para mim. Não foi apenas sobre a nossa casa. Foi sobre todas as famílias.
Todos os vizinhos, a comunidade, a justiça, música, ascensão de um tema triunfante, mas com um toque de melancolia. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A notícia se espalhou como fogo. Contratos de Henderson foram cancelados. Sua reputação destruída. Investigações começaram. Cena, manchetes de jornal, notícias na TV, o nome de Henderson manchado. Ele enfrentou acusações, fraude, extorsão, ações coletivas dos moradores que ele explorou. Emocional Beach. Cada notícia era um curativo para as feridas abertas por anos de opressão. Meu pai, o homem que trabalhou em silêncio, que esperou, que planejou. Ele não buscou vingança, ele buscou justiça. Tease. A verdadeira força não estava na revelação, mas na paciência, na estratégia. Ambiente. Vozes de repórteres mais abafadas, um foco na minha voz. Naquela noite, em nossa cozinha, as luzes da rua iluminavam a mesa. O aviso de despejo de Henderson, amassado, no lixo. Cena. O aviso de despejo amassado. As mãos de meu pai, relaxadas, na mesa de cozinha. O silêncio era diferente agora. Não era o silêncio do medo, era o silêncio da paz, da vitória. Emocional Beat. Respirei fundo, um alívio que eu nunca pensei que sentiria. Uma nova era para nós. Ainda havia cicatrizes, as memórias das ameaças, o peso do preconceito, mas estávamos de pé, mais fortes, juntos. Tease. O fim daquela batalha foi apenas o começo de uma nova história para nossa comunidade. Música. Tema principal da história. Completo e esperançoso. If this story moved you, hit the like button now. It helps the channel immensely. Comment below. Do you think I should have told the truth at that moment or waited? And subscribe so you don't miss the next story. Because what happens next changes everything.